Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje aqui conosco na nossa bancada nós recebemos a vereadora por Cuiabá, Maísa Leão. Seja muito bem-vinda, vereadora. Obrigada, Ana Maria, obrigada, Repórter MT, pelo convite, obrigada a todos que estão nos assistindo. Vereadora, a senhora é do Republicanos e agora, no próximo dia 10 de outubro, completa ali um ano somente na casa, no Legislativo aqui de Cuiabá. Tanta coisa acontecendo em tão pouco tempo. Nossa, parece uma vida. Esse um ano foi muito intenso. Eu falo que na Câmara de Vereadores, todos os dias a gente tem uma caixinha de surpresas. E eu gosto de abrir a caixinha de surpresas, então tem sido um ano bem intenso. E, vereadora, por falar em surpresas, eu adorei essa deixa que a senhora me deu, porque daí nós já vamos entrar nessa polêmica, nessa situação envolvendo aí o deputado Catani, não é? E aí, minha gente, vocês que acompanham o Repórter MT já sabem, né? Estão por dentro do assunto. Houve ali um podcast que a senhora foi participar com o vereador e a sua opinião acabou causando uma série de transtornos para a senhora, que acabou culminando aí em algumas situações. Entre elas, pedido de providências com relação ao deputado Catani. Eu gostaria que a senhora falasse para nós acerca desse caso, nos lembrasse isso, para a gente saber até em que pé que está essa situação, quais foram as movimentações até agora. Então, foi um podcast muito despretensioso, né? Uma conversa entre dois parlamentares, um do âmbito estadual, outro do âmbito municipal, para falar justamente da atuação controversa do deputado, né? Teve o caso com as vacas. Sim. E toda aquela situação que ele estava vivendo. E eu fui convidada para esse desafio, né? De ter uma conversa de uma mulher atuante na causa da mulher, junto com ele, uma mulher que a princípio, né, não concordou, porque é difícil concordar, principalmente com o vídeo que, né, vazou ou não vazou, mas um vídeo que veio a público dele pedindo desculpa para as vacas. Conversamos no podcast, ele se explicou, ele deu a explicação dele ali. Foi uma conversa até bem interessante, eu saí de lá satisfeita. Acho que a gente não pensa da mesma forma de muitos assuntos. Alguns assuntos a gente até consegue concordar, mas ele fez uma publicação 3 dias depois, em que ele corta 90 segundos de uma conversa de 7 minutos. E essa conversa, meus amigos, tratava-se justamente da opinião acerca de punição para pessoas que cometem crimes sexuais, né? Existe toda uma situação, a senhora pontuou muito bem aí, a questão da violência da mulher. Nós saímos agora do agosto lilás, que para nós foi agosto sangrento, foi agosto vermelho, foi triste, né? Exatamente. Os casos que a gente viveu e que a gente acompanhou, e a discussão em si era sobre isso, acerca de punições, né? Exato. E aí, me corrija se eu estiver errada, se houver erro aqui, mas o deputado Catani, ele acabou defendendo uma proposta do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pede ali castração química para estupradores. Na verdade, ele ainda falou assim, ele falou: você é a favor da castração química? E eu respondi para ele: olha, deputado, eu acho que a gente tem que estudar. Por que eu dei essa resposta? Eu vou explicar para a audiência aqui do Repórter MT. Porque quem trabalha de fato no combate à violência contra a mulher sabe que um estuprador, ele não tem a intenção só de um ato sexual, ele tem a intenção de violar, de destruir, de matar, de acabar com aquela mulher, com aquela criança. A gente tem casos horríveis de estupradores que estupram bebês recém-nascidos. E não é o fato da castração química que vai resolver esse problema, por isso da minha resposta tão imediata: temos que estudar. Porque a gente sabe que ele vai estuprar com cabo de vassoura, ele vai estuprar com formas muito piores, que a gente tem acesso todos os dias atendendo vítimas de estupro. E eu sou a favor de penas mais severas, sim. No recorte que ele faz, não há essa oportunidade de aprofundar a conversa, e ele fala o seguinte, ele fala: não, eu não sou a favor da castração química, eu sou a favor da castração tradicional, como faz lá na fazenda, né, de capar o boi, ali no caso o estuprador. E na hora que ele falou isso, eu tive uma reação natural e falei: não, deputado, aí a gente volta para os tempos de barbárie.
Aí ele continuou a conversa e eu fiz uma pergunta para ele. Ele falou assim, e quando um marido vê a sua mulher estuprada, ele estava preocupado com a dor do marido de ver a mulher estuprada. Eu falei, quando é o marido que estupra? Que é muitos casos, né? A gente teve o caso do advogado que tentou ter uma relação sexual com a esposa, porque ela mora com ele há 12 anos, ela negou porque ele estava drogado e ele quase a matou com barra de ferro. Isso acontece, né? E quem trabalha com violência contra a mulher sabe que pai biológico estupra filha. Gente, a gente está num caso aqui que chocou muito a imprensa, é bem essa semana em que nós estamos aqui conversando com a senhora, que foi do rapaz que foi condenado por estupro, saiu usando tornozeleira eletrônica, tinha estuprado a vizinha e foi lá e estuprou a irmã. Exatamente. Então, assim, eu penso, Ana, que esse tipo de pessoa não tem que ter convivência na sociedade. Mas a gente não tem prisão perpétua no Brasil. A gente ainda não tem. Então essa é uma campanha muito profunda, de uma discussão muito profunda, porque um monstro desse que estupra a própria irmã, ele não vai parar com castração química. Só que o deputado faz um recorte infeliz, e eu não digo aí que a intenção do deputado era me ferir, ele fez um recorte que favorecia o discurso político dele, o discurso da castração, o discurso de vamos pegar esses bandidos, vamos lá capar. É um discurso que favorecia ele num recorte muito infeliz e que me colocou em vulnerabilidade. Vereadora, a senhora chegou a procurar o deputado Catani para que ele fizesse essa retirada desse vídeo? Com certeza, e até ele fala assim, a vereadora foi muito dura comigo, a vereadora me atacou. Eu comentei no post, deputado, o senhor fez um recorte infeliz, as pessoas estão desejando o meu estupro, o estupro da minha mãe, da minha filha, isso é muito grave. Eu preciso que o senhor tome alguma providência. Esse foi o meu primeiro ato. Não levei a público, não levei para a imprensa, não falei sobre isso em redes sociais. Como fui ignorada, enviei um ofício para o gabinete do deputado. Ofício prontamente respondido em 24 horas de que ele não iria pagar e que eu tomasse as medidas judiciais cabíveis. A senhora o fez? Só depois dele deixar muito claro que ele não tinha o interesse de resolver aquela dor, porque o post que ele fez provocou a incitação a crime de ódio. Ele nunca disse que ele tinha a intenção de provocar, mas a partir do momento que ele toma consciência de que um ato dele estava provocando tanta violência à minha pessoa e à minha conduta como política, eu esperava que ele simplesmente apagasse o post e vida que segue, ele seguiria a vida dele, eu seguiria a minha. Então eu tomei todas as providências, mas ele foi muito mais incisivo do que eu, porque eu fiz um pedido de providências para a Procuradoria da Mulher e a presidência da Assembleia Legislativa. Ele foi até a Câmara e pediu minha cassação e entrou na justiça contra mim num processo criminal. Com base em quê? Com base, segundo ele, em calúnia, injúria e difamação. Ele põe todos os crimes juntos no mesmo bojo e diz que eu estou ferindo a honra dele. E isso implicaria cassação? Talvez, se uma pessoa fizesse isso de fato, seria quebra de decoro, algo a se analisar. Mas quando ele pontua isso, aí eu pergunto, calúnia onde? Eu falei que ele fez um post de um recorte de uma conversa, ele fez. Eu falei que ele permitiu que eu fosse ameaçada, ele permitiu. Eu falei que ele não tomou providências mesmo quando foi pedido para apagar o post, e ele não tomou providências. E aí sim, eu entrei com um pedido de providências dentro da Assembleia Legislativa que pode sim culminar numa quebra de decoro parlamentar que seria condizente com uma cassação de mandato. Era o meu desejo cassar o mandato do deputado Catani? Não era o meu desejo, eu nem conhecia o deputado Catani. Mas hoje, eu como defensora dessa causa da violência contra a mulher, eu não vou sofrer violência política de gênero e ficar quieta. Eu não vou sofrer o que eu estou sofrendo, as ameaças que eu recebi, e ver de um deputado que ele prefere que um post viralize a resolver a situação calada. E, vereadora, a senhora foi somente nessas esferas do poder ou isso virou um caso de polícia? Em que pé que está a situação? Agora virou um caso de polícia, né? Depois de toda... Você fez o boletim? Eu fiz o boletim de ocorrência na Delegacia Regional de Crimes de Internet. Fui orientada pela nova delegada da Delegacia da Mulher, a Judá Maali, que acabou, né, de assumir.
Ela foi uma querida, assim, me acolheu, falou, olha, vereadora, eu estou aqui à sua disposição, é um crime contra a mulher, vamos enviá-la para a Delegacia de Crimes de Internet, por se tratar de um crime de internet, para a gente poder homologar as provas. Fizemos toda a homologação de provas lá na delegacia, passei uma manhã inteira lá, e agora está sendo, né, apurado um inquérito que o delegado da Delegacia de Crimes de Internet depois vai passar para a Delegacia da Mulher e vai ser feito todo esse acompanhamento e um inquérito policial. E o post continua no Instagram? O post continua no Instagram. Continua lá com muitos acessos, né? Eu acho que se ele queria viralizar, ele conseguiu. Aqui, preço, né? Pois é, e vereadora, a gente teve recente, né? Acho que na última quarta-feira, inclusive, com relação ainda àquele episódio das vacas, né? Onde o deputado Catani, ele compara a gestação de mulheres à gestação de vacas no cio, né? O mesmo comportamento ali de vacas no cio, enfim. E ainda comparou, aliás, pediu desculpas às vacas, depois gravou um vídeo, né? Pedindo desculpa às vacas por tê-las comparado com as feministas, não é? E aí esperava-se que a comissão de ética ali da Assembleia tomasse um posicionamento rígido. Isso não aconteceu. O que houve ali foi uma censura oficial, né, que se compara ali a um repúdio à atitude do deputado Catani. Como é que a senhora avalia isso? Eu acredito que isso fere muito, né, a nós mulheres que vivemos num estado que é um dos mais violentos contra mulheres, de um dos países mais violentos contra mulheres do mundo. Então a gente está falando do Brasil, o 5º país mais violento contra mulheres no mundo, e a gente está falando de Mato Grosso, 3º estado mais violento contra mulheres. A gente teve 25 feminicídios em 2023, fora as incontáveis tentativas. A gente teve o feminicídio da doutora Cristiane, que foi algo aterrorizador. Eu acho que não tem uma mulher que não se sentiu ali um pouco morta junto com a Cristiane. Então, a cultura que objetifica o corpo das mulheres, essa cultura de estupro, inclusive de mulheres em necrotério, que é algo que muita gente não sabe e que quem trabalha de fato com a causa da mulher sabe, porque nós temos vários estudos falando sobre necrofilia, sobre quanto isso é comum no nosso país, infelizmente. A gente tem prostituição infantil, a gente tem pescaria, turismo sexual, sabe? Que vem aqui para o Mato Grosso e expõe nossas meninas à prostituição infantil. Então, nesse estado onde a gente precisa de atitudes dos nossos parlamentares, atitudes que sejam contundentes, incisivas, contínuas, até um dia que a gente possa ter números melhores, porque são vidas. Mas são vidas que a gente tem estatísticas aterrorizantes. E aí a gente vê uma resposta dessa, uma censura. O que significa essa censura? Né? Até agora a gente não entendeu muito, assim. E eu gostei muito, eu preciso elogiar aqui a atuação do deputado Júlio Campos, que se declarou infeliz com o resultado. Ele falou, eu não estou feliz. Isso não condiz com o resultado que se esperava, e ele tem toda a razão. E, vereadora, isso lhe desanima com relação àquilo que a senhora foi pleitear junto à Assembleia Legislativa, que era justamente uma postura rígida, uma postura, enfim, de disciplina mesmo, cassação, não sei, com relação ao deputado Catani? Isso lhe desmotivou um pouco? Na verdade, eu sou uma otimista, vou dizer. Você acredita que eu acredito que o meu resultado possa ser diferente. Eu acredito que é um momento... porque em relação às vacas, houve toda uma conversa sobre da onde o deputado vem. O deputado não fez com maldade, o deputado tem uma fala simplória, o deputado tem uma raiz rural, para ele não é um desrespeito. Então, naquele caso, há uma justificativa cultural que poderia ser aceita. No meu caso, qual será a justificativa? Não há justificativa. Para você ver
Eu gostaria que ela fosse estuprada, morta, torturada, uma filha dela passasse por isso, e todas as atrocidades que estão escritas ali, que ele nem se deu o trabalho de pedir para a assessoria apagar, porque até ele fala na acusação que ele faz contra mim, primeiro ele fala que ele tem 300 mil seguidores, ele tem 160, eu tenho 166 mil, consigo administrar muito bem os meus seguidores. Ele fala que ele não tem como, que é humanamente impossível ele apagar, ele cuidar disso. Agora que ele já sabe, por que ele não apaga? Agora que ele já sabe, por que ele não cuida da situação? Qual é a desculpa cultural dessa vez? Além dessas questões relacionadas a ameaças, vereadora, houve ainda alguns comentários que colocam a senhora como se estivesse sendo vitimista em relação a essa situação, como se estivesse aproveitando isso para usar da condição de mulher, da condição de vitimismo mesmo. Como é que a senhora recebeu isso? Como é que a senhora avalia isso? Como é que a senhora responde a esse tipo de comentário? Na verdade, nós mulheres sempre somos acusadas de mimimi, né? Eu respondo esse comentário com muita tranquilidade. Para uma mulher chorar em plenário, algo que eu jamais gostaria, porque nós estamos o tempo todo tendo que provar que somos capazes, que somos fortes, né? Por que entrou para a política? Se não aguenta, por que vai? É o que a gente mais escuta. Então, ali foi a Maísa ser humana, que tem uma filha de 19 anos e que de fato teme pela segurança. A Maísa que teve que falar, minha filha, não posta os lugares que você vai. Só posta depois que você chegar em casa. Não viva a sua juventude com toda essa liberdade. Tenha medo. Você está sendo ameaçada. E um doido desse pode querer colocar em prática aquilo que ele escreveu. Porque a gente já viu isso acontecer outras vezes. A gente não pode ser inocente. Então, quando eu vejo o deputado falando que a dignidade dele está ferida, que eu fui muito dura com ele, que ele quer que restabeleça toda a biografia dele, aí eu vejo uma pessoa sendo vitimista. Aí eu vejo uma pessoa que teve mais apego a não apagar um post, dizendo agora que teve toda a sua biografia dilacerada. Eu, que sou defensora dessa causa, estou sendo acusada de defender bandido. A minha atuação parlamentar está em jogo. E eu que sou mulher, ao ler aqueles comentários, e eu acho que é impossível qualquer ser humano com princípios e dignidade ler aqueles comentários e não se abalar. Me abalei. E não sou vítima. Sou simplesmente uma pessoa que estou lutando para que isso não fique em vão. Então aqui já me recompus, me abalei sim, chorei em plenário de verdade, não preciso disso para me alavancar, eu tenho toda uma gestão Emanuel Pinheiro cheia de coisas para a gente fiscalizar. Nós já vamos falar sobre Tenho isso. muitos assuntos importantes e relevantes para quem me elegeu, para quem gostaria que eu os representasse, e agora perco meu tempo com um deputado apegado a um post. Então, assim, para quem me chama de vitimista ou pensa que isso me alavancou, eu tenho um trabalho prestado muito mais interessante do que essa discussão. Mas essa discussão não é sobre mim, né, Ana? Essa discussão é sobre a violência, que tem que ser barrada. Eu ainda ouso ainda comentar que é necessário que pelo menos as leis, né, vereadora, que já estão aí, que elas sejam eficazes, né? Que elas funcionem de fato, de verdade, sem tantas brechas, né? Exatamente. E isso é isso que nos dá essa sensação, eu falo sensação para ser politicamente correta, né? De impunidade que a gente tem, que é tão forte, principalmente quando se trata a esses casos horrendos de violência contra a mulher. A gente sabe que os trâmites ali, voltando ainda para o processo que a senhora está movendo dentro desse contexto, as situações ali dentro da delegacia de crimes virtuais, a gente sabe que demora um pouquinho, tem todos uns protocolos para serem seguidos. Mas aí, com relação à Assembleia Legislativa, foi dado um prazo para a resolução desse caso? Em que pé que está isso? Não houve um prazo, mas houve uma resposta muito positiva e incisiva do presidente da casa, do deputado Botelho. Ele ficou consternado, ele falou assim, olha, eu peço desculpas, não é um ato meu, mas eu peço desculpas porque não deveríamos estar mobilizando duas casas legislativas para resolver um problema que bastava apagar um post. Eu nem cheguei a pedir para o deputado Catani que ele fizesse retratação. Não era esse o meu interesse. O meu interesse era cessar a violência. Então, eu vi do deputado Botelho, ele falou que vai instaurar
uma análise ali, que se preciso for, eles vão contratar alguém que seja especialista, um perito, para fazer um levantamento, porque a gente precisa saber se esse post foi impulsionado, a gente precisa saber se de alguma forma, depois que tudo aconteceu, foi incentivado que isso continuasse, porque isso faz total diferença. A gente precisa preservar as provas, embora eu tenha feito preservação de provas na Delegacia de Crimes Virtuais. Então eu vejo que o deputado Botelho se mostrou consternado, preocupado e de fato muito interessado em resolver. Agora então é aguardar os desfechos dos próximos capítulos, porque pelo visto isso vai se alongar um pouquinho mais. Com relação a processos que se alongam, vamos aqui voltar para o Parlamento Municipal, vamos falar ali da Câmara de Vereadores aqui de Cuiabá. A gente tem uma situação ali referente, né, à vereadora Edna Sampaio. Você sabe que acompanha o Repórter MT, existe toda uma situação, os processos de cassação ali, ora os processos andam, ora recua. Um último episódio aí que a senhora acabou se manifestando em público ali na Câmara, foi com referência a um vídeo que ela teria postado, né? Enfim, que soou aos colegas ali parlamentares como uma forma de deboche, né? Sim. Então, enfim, que julguem, né? Mas que soou foi manifestado isso pela senhora, por alguns colegas, como um deboche realmente ali aos vereadores. Como é que a senhora está vendo e avaliando essa situação toda ali na Câmara, vereadora? Houve um desgaste, né, muito grande de toda essa demanda, porque, pelo menos por minha parte, não é do nosso interesse cassar um mandato. Porque quando você caça um mandato, você gera uma vulnerabilidade ali. Você gera uma vulnerabilidade do parlamento. Você demonstra que existem ali intercorrências que colocam o mandato de todo mundo em xeque. Então, dizer que é confortável cassar o mandato de um colega, pelo menos para mim, não é. Quando começou o procedimento com a vereadora Edna, eu fiz questão de estar presente em todas as oitivas. Eu fiz questão de estar presente, fazer perguntas e ouvir as respostas, porque eu jamais gostaria que me julgassem sem olhar o processo com devido detalhe e cuidado. A vereadora Edna viu isso como afronta. Ela viu isso como condenação prévia, ela julgou isso, ela fez vídeos dentro das redes sociais dela, inclusive me citando nominalmente como parte de um grupo que queria derrubá-la. Isso jamais foi a minha intenção. E todas as vezes que eu me manifestei sobre a vereadora, foi por conta desses episódios conturbados. Então ela teve esse episódio onde ela posta um vídeo dizendo que tem um grupo de extrema-direita, do qual eu teoricamente faria parte, que quer derrubar o mandato dela. Isso não é verdade, tive que me manifestar. Ela fez uma manifestação contra o presidente da Comissão de Ética, falando algo que ele depois refutou, como falando que não era verdade. Ela fez contra o presidente da Câmara, contra o Chico 2000, e ele novamente refutou. Ela fez depois contra a Michele, contra o Dilemário. Ela volta com o vídeo da chacota, onde ela fala que todos eram filho da P, né? E aí, bem nessa hora do filho da P, o rosto que aparece é o meu. Aí eu falei pra ela, com todo respeito, né? As prostitutas, a minha mãe é médica. Então, assim, é muito. E daí, em seguida, ela assinou o apoio a mim em relação ao deputado Catani, inclusive o documento que foi protocolado lá na Assembleia tem a assinatura dela. Mas daí ela vai em plenário e fala, a vereadora Maísa não me defendeu, mas eu a defendi. Então, assim, a vereadora Edna, ela cria problema para ela mesma. Ela consegue estar num processo de cassação e, ao invés de focar em fazer uma defesa, ela foca em atacar a todos. Eu não teria essa atitude, sabe? Eu acho que se isso é uma estratégia, para mim é uma estratégia equivocada. Então, hoje, como o processo está suspenso e nem a Câmara teve acesso, porque ele está em segredo de justiça, uma coisa que eu não entendi, porque não envolve crianças, não envolve nada que, né, é um cargo público, um processo que, a meu ver, é público, mas enfim, né, não sou advogada, estou esperando o processo voltar e todos estão nessa expectativa do que vai acontecer. Eu, se fosse a vereadora Edna, ia ter a atitude de não tumultuar mais ainda o processo e não se colocar nessa posição de estão todos contra mim, porque isso não é verdade. Então, hoje está insustentável o clima da Câmara, toda a sessão
é tumultuado. Porque a vereadora Maísa não defendeu o meu direito de fala. Para falar no grande expediente tem que chegar às 9 da manhã. Se ela chegar às 10 da manhã, ela não vai falar no grande expediente, eu não vou defender. Porque aí não é uma questão de mulher defendendo mulher ou mulher atacando mulher. É uma questão de regra. Disciplina. De disciplina, exatamente. Então, hoje, o que a gente tem lá é um grande ponto de interrogação, que eu sei que o prazo é exíguo. Então, esse ponto de interrogação vai ter uma resposta ainda em setembro. A senhora, na avaliação da senhora, qual que seria a punição para a vereadora Edna, no caso dessa questão envolvendo aí desvio de verba indenizatória, enfim, apropriação, né, dessa verba indenizatória? Na verdade, eu penso que se ela, desde o princípio, tivesse, né, porque ela já assumiu que houve sim essa transferência de valores para a conta dela. Então, ela já assumiu que a verba indenizatória da chefe de gabinete foi transferida para a conta dela. Se eu fosse ela, eu teria apresentado um extrato de como foi gasto esse dinheiro, provando que a verba foi gasta. Isso não foi feito? Não. Ela apresentou várias planilhas, mas planilha é planilha, né? Planilha aceita desaforo. Então, você coloca numa planilha o que você quiser. Então, se eu fosse ela, eu teria me defendido. Como eu não tive acesso, eu não posso dizer, o correto é caçar a vereadora. Por quê? Porque ela protocolou uma defesa depois. Então, pode ser que nessa defesa que ela protocolou depois, ela tenha protocolado esse extrato, porque é simples assim. Era R$5.000 em 4 meses, são R$20.000. Como é que foi gasto? Foi gasto aqui, ó, no exercício do mandato. Ok, transferir está errado, mas foi gasto no exercício do mandato. Vamos ver uma suspensão, vamos ver uma advertência, vamos ver uma pena que não seja tão severa, porque foi comprovado que foi no uso do mandato. Mas até hoje nós não tivemos acesso a essa informação. Se de fato for comprovado que houve apropriação e que ela não conseguiu se defender de onde foi gasto esse dinheiro, a gente não pode dizer para o povo cuiabano que pode tudo ali dentro, porque não pode. Dinheiro público é dinheiro público. Você tem que usar da forma que a regra apresenta a você que ele tem que ser usado. Mas eu não vou adiantar, né, um veredito para a vereadora, até porque a gente nem sabe se o juiz vai dar procedência para esse processo. Mas eu vou estar preparada para tomar decisões difíceis quando chegar. Porque eu não vou tomar uma decisão que eu tenha vergonha de olhar para o meu eleitor. Não vou mesmo. Vereadora Maísa, sobre esses comportamentos extremistas, né? A gente vê aí um comportamento extremista, e aí eu vou usar o deputado Catani como exemplo disso, né? Que tem aquele posicionamento mais radical nas defesas que faz, enfim, com posicionamentos rígidos com relação à postura, defesa da pátria, a família e todo um discurso que é defendido ao extremo, né, rigor. Por outro lado, nós temos aí também uma postura da vereadora Edna, que está sempre com esse discurso, que, veja bem, meus amigos, a gente não está invalidando a causa de forma alguma, mas é aquele discurso de mulher preta, né? Uhum. De mulher que está incomodando por ser preta, por defender minorias. Enfim, é um discurso que às vezes a gente se questiona, né? O peso disso e a lealdade à causa que é nobre, né? A gente não questiona isso. Como é que a senhora avalia esses dois lados extremos? Eu acredito que é nocivo para tudo. Nocivo para um debate político inteligente, para um debate político maduro, nocivo para a necessidade do vereador sair de pautas teóricas. Por quê? É muito importante a defesa de mulheres pretas em espaços de poder. É muito importante a defesa de mulheres em espaços de poder. É muito importante a defesa de pessoas com deficiência, de homens pretos, de pessoas LGBTQIA+. Essa defesa ela é muito importante, mas ela precisa sair só do parlamento, do parlar e ir para práticas. E muitas vezes eu sinto falta dessas práticas. Nas fiscalizações, já convidei. A vereadora Edna nunca esteve numa fiscalização comigo, eu não sei como ela fiscaliza, eu não tenho, né, noção nesse mandato dela tão longo que olha pelas minorias. Quando eu vou para uma escola pública, o que eu vejo lá é minoria. E aí, ainda nesse caso relacionado à vereadora Edna, e aí a gente busca a memória do nosso espectador que está aqui, de você que está aí do outro lado,
A própria chefe de gabinete, não é? Trata-se de uma mulher preta. Exatamente. Que estava grávida, mulher. Exatamente. Que foi ali chamada de mentirosa, que teve a sua biografia dilacerada. E daí eu pergunto também, mas você não vai defender a vereadora Edna, sua parceira mulher de parlamento? E quem defende a Laura? Quem defende a Laura? Porque a Laura falou pra mim, olhando nos meus olhos, a minha gravidez não era de risco, eu queria continuar no emprego, eu não sabia o que estava acontecendo, eu nunca entendi essa transferência de VI, eu era cobrada. A Laura falou isso olhando nos meus olhos, ela falou isso numa oitiva. E a Laura está sendo chamada de mentirosa, de oportunista, que verdades serão reveladas, que a Laura tinha uma gravidez de risco, que a Laura pediu para sair. E a Laura foi lá e colocou tudo isso por terra. Então, qual mulher preta vale mais? A mulher preta vereadora? A mulher preta Laura, que era uma pessoa que trabalhava numa cantina de uma escola, que veio para um cargo de chefe de gabinete, o cargo mais alto que poderia ter num gabinete, segundo a vereadora Edna, por mérito. E pelo que eu conheci da Laura, uma mulher extremamente inteligente, eloquente, que sabe falar, que sabe se expressar. E daí, de repente, essa mulher que vem por mérito numa ascensão, ela é descartada. E a biografia dela é dilacerada e tá tudo certo? Pra mim, não tá. Qual é o perigo desse tipo de comportamento extremista, vereadora, dentro da política? Eu acho que o risco da gente viver é mobilizado por narrativas. Narrativa não é política pública. Narrativa é só falácia. Sabe, eu defendo a família. Qual família? A minha família? A família de todos? A família daquele que é diferente de mim? Eu defendo a família. Mas eu não defendo apenas a minha família. Eu não defendo apenas as pessoas que ideologicamente caminham comigo. Muita gente fica assim, a vereadora é de esquerda, a vereadora é de direita, a vereadora... Eu tenho uma frase que me move no gabinete, que é pelos que não têm vez e não têm voz. Eu nunca perguntei para uma mãe que me procurou e pediu ajuda se ela era de direita ou de esquerda. Eu nunca perguntei para um munícipe se o buraco que tem na rua dele é o buraco que incomoda a vida de alguém de direita ou de esquerda, porque eu trabalho por Cuiabá. Eu trabalho por todos aqueles que moram aqui. É nesse tipo de política que eu acredito. Eu não acredito em narrativa. Narrativa, para mim, eu sou formada em marketing, eu sou mestre em marketing. Narrativa, para mim, você coloca o que você quiser. Você constrói um filme da Marvel com narrativa. Isso não é política pública. Muito bem, a senhora falando de trabalho por Cuiabá, né? Enfim, pontuando aí alguns problemas que a população enfrenta até, e aí a gente vem para a administração Emanuel Pinheiro. Como é que a senhora avalia essa administração do Emanuel? Terceiro pior prefeito do Brasil. Não fui eu que falei. Por favor, quem nos assiste no Repórter MT, essa não é uma opinião desta vereadora, essa é uma opinião de uma pesquisa com os eleitores. Terceiro pior prefeito do Brasil. Eu vejo o prefeito Emanuel Pinheiro como uma pessoa assim, ele não morre de infarto, porque ele está sempre feliz, ele está sempre pronto para... Ele tem motivos, né? A Câmara, por exemplo, retirou ali, acho que o vereador Quero retirou ali a assinatura. Enfim, houve um enterro dessa CPI. Eu já queria que a senhora também comentasse sobre isso. O enterro da CPI foi uma surpresa para todos, né? Porque a CPI estava ali como que garantida. Eu acredito, assim, eu vou até trazer para você um fato, eu acredito que nem era o dispositivo ideal. Falei sobre isso numa outra entrevista. Eu acredito que uma comissão processante com esse tema seria o dispositivo mais adequado. Mas eu fiquei surpresa com a morte da CPI da noite para o dia. Eu acho que todos ficaram, porque emplacar uma CPI na Câmara é algo muito relevante, porque ele tem mais da metade do parlamento. E isso acaba blindando o prefeito. Quando um prefeito tem mais da metade do parlamento, isso é até perigoso, porque ele se sente livre. Pois é, talvez foi a senhora pontuando que ele tem um coração forte, talvez tenha sido isso, otimismo em excesso. Eu acho que ele tem aliados em excesso, né? Mais do que otimismo, ele tem muitos aliados. E, assim, a gente sempre vê uma conduta. Ele foi até a Assembleia Legislativa fazer uma denúncia. E ali ele se revolta, né?
Como pode um escândalo na saúde? Mas quantos escândalos? 17 operações policiais. Quantos escândalos Cuiabá coleciona? Então, a mesma indignação que ele fez ele ir até a Assembleia Legislativa levar aquela denúncia é a mesma indignação que o povo cuiabano tem a cada nova denúncia contra o prefeito Manuel Pinheiro. Então, na verdade, assim, falando de narrativas, eu acredito que ele tem, assim, ele é muito apegado à narrativa, né? Ele o que segue que a senhora firme. Acha qual foi o argumento que fez com que o vereador Quero retirar a assinatura? O que a senhora acha que aconteceu ali? Na verdade, ele alega que houve perda do objeto a partir do momento que há um parcelamento. Só que esse parcelamento ainda não passou, né? Então, eu acho que ele já acredita que o parcelamento já passou. Então, a votação é uma votação fictícia. É a pergunta que fica para o nosso munícipe. Eu sempre falo para as pessoas, gente, qual é o nome dos 25 vereadores? Acompanha o trabalho de cada um. Quando a gente fala, só tem bandido, ali nada vai para frente, a gente não favorece nada. Porque a gente joga tudo no mesmo bojo, a gente não acompanha, a gente não cobra. Então, cabe à população cobrar de cada um. Cada um tem um referencial ali dentro. Então, assim, quando ele fala do parcelamento, esse parcelamento, de fato, existe um novo projeto. Esse novo projeto realmente não era o projeto inicial da CPI, só que esse projeto ainda não passou. Então, o parcelamento ainda não é líquido e certo. Com relação às fiscalizações, né? A gente sabe que a senhora, exemplo de outros vereadores ali na Câmara de Cuiabá, tem exercido visitas, né, enfim, a centros médicos, a escola e tudo mais. E eu gostaria até que a senhora contasse para nós também um episódio que a senhora disse que enfrentou em uma das escolas aqui do município. Traga essa narrativa pra gente. Nos conte o que aconteceu. Na verdade, hoje a gente até ri, né? O Lucas está aqui comigo no estúdio, estava junto. É muito ruim, né? Você chegar para fiscalizar e ver as pessoas com cara feia. Lá vem aquela vereadora. É como se eu estivesse no lugar errado, fazendo a coisa errada, sendo que eu estou ali fazendo justamente o trabalho de vereador. E aí nós chegamos numa escola, lá no Praeirinho, e tinha uma senhora com uma vassoura na mão. E ela na hora viu, você? Quem deixou ela entrar? Com a vassoura na mão. E ela fez assim com a vassoura. Quem deixou? E aí o segurança da escola falou, eu sou só porteiro. Eu só abri a porta. Ela falou que ela era vereadora. E ela, o que você veio fazer aqui? Eu falei, olha, não vou falar com a senhora. A senhora vai lá dentro, vê alguém que está mais tranquilo. Eu não converso com falta de educação, eu não vou ser mal educada com a senhora. E ela brava com a vassoura na mão. Aí ela foi lá para dentro, aí veio uma coordenadora que me atendeu. Andamos pela escola, foi a escola que uma criança de 4 anos saiu sozinha pelo portão. Essa criança foi encontrada numa peixaria, a metros da escola. E por sorte, né, porque ali tem uma avenida enorme, essa criança poderia ter sido atropelada, poderia ter sido estuprada, poderia ter sido sequestrada. Então eu não estou brincando de fazer papel de fiscalizadora. Eu estou de fato trabalhando pela população e eu tenho o direito legítimo de entrar. A gente já foi expulso, a gente já foi barrado. Eu ia perguntar justamente isso, se esse tipo de comportamento, de postura é recorrente nessas fiscalizações. É recorrente. Inclusive, a secretária Edilene me pediu desculpas, falou que houve um equívoco de interpretação de uma portaria e me falou que isso não vai mais acontecer. Eu estou esperando o dia que eu vou chegar numa escola municipal e ser recebida com um sorriso. Ainda não aconteceu. O que de fato acontece é que depois que a gente entra, Ana, e que a pessoa percebe que eu não estou ali para fazer live para o Instagram, que eu não estou ali para pegar o pulo do gato e levar isso para a imprensa, que eu estou ali de fato para ver se tem comida no prato da criança, para ver se a escola tem um telhado decente, para ver se as crianças... A gente foi nessa escola aí onde a criança fugiu, onde houve a história do cabo de vassoura, as crianças comem no sol. As crianças comem, crianças de 3 anos, porque lá tem creche também, de 0 a 3, e crianças de 3 anos a 7 anos de idade sentados comendo no sol. Se isso é normal, para mim não é. Ah, mas vai ter uma verba, vai reformar no que vem, coloca um toldo agora, né? Cuiabá 40 graus, então é isso que eu vou ver. Aí a pessoa vira para mim e fala, você vai tirar foto? Eu vou.
de criança comendo no sol, vou tirar foto e vou pedir providências. Vou tirar foto do prato de comida vazio, vou tirar foto e vou pedir para que me mandem fotos como eu recebo, denúncias como eu recebo. Quero ver como que está a CAD, quero conversar com ela, a cuidadora de aluno com deficiência, que a empresa ganha R$ 4.300 por mês e a CAD ganha R$ 1.100, R$ 1.500 no máximo, algumas ganham R$ 900. Eu vou, mas eu não vou para afrontar o prefeito Manuel Pinheiro. Eu vou para ver essas situações e fazer as denúncias que a gente faz. Vereadora, a gente já está chegando ao final aqui dessa nossa conversa e eu quero deixar, né, a senhora à vontade para fazer suas considerações, falar dos seus projetos também ali na Casa de Leis aqui de Cuiabá e já aproveitar e agradecer sua presença aqui conosco. E foi um prazer recebê-la aqui e a gente conversar um pouquinho a respeito dessas questões. Eu que agradeço o espaço, Ana Maria, agradeço o Repórter MT, por todas as matérias que vocês fazem, por esse trabalho de imprensa que é de tanta importância, porque é a forma que a população tem de estar dentro da Câmara de Vereadores. Queria dizer que não são só dores, nós conseguimos aprovar ali um projeto de lei muito importante hoje no município de Cuiabá. Através de uma lei que eu apresentei, ele tem a obrigação de comprar audiolivros, né, para pessoas cegas, livros em braille para pessoas cegas e livros em libras para as pessoas surdas, porque Libra é a primeira língua dessas pessoas. Então a gente vê a inclusão acontecendo de verdade. Eu já consegui aprovar muitos projetos, dos quais eu tenho muito orgulho. Então, para quem está descrente da política, continuem acompanhando, não pensem que é só bagunça, tem muito trabalho sério e eu estou sempre à disposição. As pretensões políticas para o futuro? Continuar vereadora, né? Vamos para 2024, sou pré-candidata, com muito amor e muito carinho. Eu acredito que a minha história com Cuiabá, eu sou cuiabana, e a minha história com Cuiabá está só começando, né, de devolver para minha terra algo de bom, que eu tenho orgulho. Muito bem, vereadora, a gente fica muito contente e desejando êxito, né, nos seus projetos, nos seus trabalhos ali na Câmara de Cuiabá, porque o que a gente quer é que as coisas aconteçam ali da maneira correta, da maneira honesta, né, e que a gente possa olhar para a Casa de Leis, para a Câmara de Cuiabá e falar, nossa, que bacana, todos ali me representam, todos. Esse é meu sonho. Amigos, eu quero agradecer demais, viu? Sua companhia aqui conosco nesse bate-papo agradável com a vereadora Maísa Leão. É sempre uma alegria receber você aí do outro lado. É claro que nós não vamos permitir que você vá embora sem antes pedir para que você se inscreva no nosso canal, acione o sininho e acompanhe as notícias que, como eu sempre digo, estão sempre se atualizando ali no nosso site. Quanto a nós, é aquilo que você também já sabe. A qualquer momento a gente volta com um novo entrevistado e um novo assunto, meus amigos. Portanto, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.